O karma ele é um assunto interessante onde todos nós deveríamos analisar melhor, pois karma significa o resultado das consequências dos atos praticados pelo ser humano, sejam positivos ou negativos, nos três campos de atuação, que são eles o pensar, o falar e o fazer. Dessa forma, podemos compreender melhor a problemática da humanidade em termos de planeta, continente, país, estado, cidades, bairros, a família e o indivíduo, pois muitas vezes temos por hábito de culpar as pessoas pelos nossos maus karmas, como também a nossa própria vida, mas se formos analisar com mais profundidade, a origem ou ponto inicial é o próprio ser. Quando se fala de karma, pensa-se em termos negativos, mas só se as causas forem negativas. Você pode construir um karma positivo, aproveitando a sua vida e todos os momentos da mesma, pois tudo aquilo que você se depara ou está em sua volta está pedindo para que você possa agir de conformidade com a situação, pois na maioria das vezes agimos por impulso ou condicionamento e com isso os nossos problemas eles continuam. E voltando à tona, os mesmos estão pedindo para que você possa dar uma resolução mais verdadeira e definitiva. A maioria das pessoas pensam em se tornarem felizes, mas é preciso compreender se estão trabalhando para este objetivo, pois só o pensar, o desejo, a intenção não leva você a alcançar o objetivo tão almejado. É preciso agir e agir com segurança e determinação. Podemos ficar sem algo ou alguns instrumentos se fizermos mau uso deles. Vamos dar exemplo para um melhor entendimento. Perde-se a liberdade quando fazem-se mau uso da mesma, pois cometendo-se delito, a pessoa é recolhida e com isso não tendo mais contato com a sociedade, e esses momentos servem para que ele possa refletir para quando estiver novamente na liberdade não agir mais da mesma forma. Há os casos em número grande, aonde as pessoas, ao receberem a liberdade, continuam agindo erradamente da mesma forma, concluindo-se que essas pessoas estão condicionadas a agir dessa forma, e com isso é necessário a conscientização de que estão erradas, e para isto mudarem os seus comportamentos faz-se necessário a vontade, e essa vontade tem que estar primeiro na sua mente e em segundo em seus atos, pois só assim terá condição de mudar o rumo de sua vida. Há casos em que as pessoas nascem com deformidades físicas e mentais, deduzindo-se dessa forma que agiram mal com esses instrumentos em outras oportunidades e que agora estão nessa condição para que em futuro possam agir corretamente com os instrumentos, pois os mesmos têm por objetivo o seu próprio crescimento. Há pessoas que não têm o karma negativo, mas sofrem. São os casos dos voluntários que vêm à Terra com o objetivo de ajudar a humanidade, chegando aqui e encontrando muita contrariedade, principalmente por aqueles que têm seus interesses ameaçados, pois ainda tem na Terra pessoas que pensam e agem para o insucesso do outro. Na Terra, a proporção de karma negativo é maior do que o positivo, pois a maioria das pessoas tem mais facilidades de agir erradamente do que acertadamente. O karma ele é mais aceitável na pessoa reencarnacionista, não isentando aquele que não aceita o karma, como também a reencarnação de ficarem livres dos mesmos, pois a lei é imutável e é para todos. O Criador age igualmente para com todos. O que faz você receber mais são os seus méritos, e esses são construídos justamente pelos seus atos positivos. Por isso, assim está escrito: faz a tua parte que te ajudarei. Ainda mais, procurai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e o mais virá por acréscimo, para vermos como é importante a pessoa que tem mérito, pois todo aquele que está à frente, as portas se abrirão primeiro do que aqueles que estão na retaguarda.
Vamos adentrar a um assunto que é a prostituição para que possamos compreender suas causas e consequências. Vamos também abordar um pouco o suicídio. Vamos envolver o intercâmbio visível com o invisível, ou seja, uma pessoa vai perguntar a um ser que não tem mais o corpo físico, que é um espírito, e esse capacitado a dar as respostas às indagações feitas, não esquecendo que assim está escrito. Vejamos a primeira pergunta. Que dizes da prostituição em face à vida espiritual? Resposta: não resta dúvida que a prostituição é proveniente de um mau comportamento espiritual na matéria, não podendo ser julgada e nem avaliada por um parâmetro único, porque os fatores são vários: sociais, econômicos, financeiros, políticos, religiosos e até patológicos, a fim de julgar o grau maior ou menor de nocividade como pecado ou delito pela sociedade e pelas religiões. Embora seja a profissão mais antiga e crescente no mundo, o número de amadoristas nessa prática perante as leis espirituais é mais uma condição que retarda a ascese espiritual pela demasiada vivência instintiva, sem objetivo definido para engrandecimento do espírito do homem. Seguiremos no próximo vídeo.